Olá pessoal, então dando sequência aos nossos vídeos de curva de nível, hoje a gente vai um pouquinho aí da prática da aplicação desses conceitos. O primeiro ponto que a gente tem que observar é que tem uma diferença entre realizar um levantamento topográfico para traçar as curvas de nível e simplesmente utilizar o nível de mangueira para conhecer ali o relevo do terreno. Se eu quero traçar as curvas de nível, eu vou precisar levantar uma quantidade maior de pontos, um volume maior de pontos, né? A gente viu que para traçar nas curvas de nível, a gente precisa de interpolar pontos, né? Então, consequentemente, a gente precisa de uma quantidade maior. Se eu só quero utilizar o nível de mangueira para conhecer o relevo do meu terreno, para ter uma ideia aí mais geral, para tomar uma decisão mais assertiva no momento da implantação da minha edificação, isso não é necessário. Eu posso empregar um número menor de pontos. Também não tem assim uma receita de bolo, tá? Pontos específicos que devem ser definidos ali no momento do levantamento. Então, vai aí do projetista com base, né, no bom senso, em algumas aí técnicas que podem auxiliar na tomada de decisão, definir quais pontos vão ser levantados. Algumas das coisas assim que a gente pode levar em consideração no momento de definir quais pontos a gente vai levantar no terreno é o quão acidentado é esse terreno e sua dimensão. Então, terrenos maiores, consequentemente, é interessante a gente conhecer mais pontos. Terrenos também mais acidentados, né, que tem aí uma variação bem acentuada de cotas, é interessante a gente distribuir mais pontos para a gente conseguir ter essa visão mais geral do terreno, né? Então, o intuito aqui é ver ponto mais baixo, ponto mais alto e como que está ali no meio do nosso terreno. Geralmente é interessante a gente marcar pontos ali na parte frontal do terreno, conhecer esse alinhamento, ponto ao fundo e pontos intermediários para que a gente consiga traçar esse perfil do terreno, né? Então, início, meio e fim. Aqui abaixo a gente tem um exemplo disso, né? Então, aqui como a gente tem essa visão lateral, só de olhar o perfil do terreno a gente consegue visualmente entender que a gente está indo de um ponto mais alto aqui no nosso referencial de nível para um ponto mais baixo que é o nosso ponto 1. Mas só realizando uma inspeção visual no terreno nem sempre isso é possível, tá? Então daí a importância da gente realmente realizar um levantamento. Basicamente ali na figura, né, no momento que a água igualou, a gente tem níveis iguais, tá? Então a gente pode ver que no ponto 1, para que seja alcançado o mesmo referencial de nível, né, a mesma cota do nosso referencial, a gente vai realizar um aterro, né? Então, a gente está indo realmente de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. A gente também consegue observar isso, né, lá nas curvas de nível, relembrando um pouquinho da última aula. Tá? Então, definindo esse referencial 0, a gente marca outros pontos no terreno que a gente deseja conhecer pontos intermediários, pontos ao final, lá na extremidade final do nosso terreno. Então, a gente consegue ter essa visão geral, onde é o ponto mais baixo, onde é o ponto mais alto e o que está acontecendo entre esses pontos. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver que o escoamento da água, né, consequentemente, a gente tem um ponto maior ao fundo, uma cota maior ao fundo, e aqui próximo à rua, onde foi definido o referencial 0, a gente tem a nossa cota 0, consequentemente. Então, a gente está indo de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, que favorece o escoamento da água em direção à rua, né? Então, esse ponto é favorável. Todavia, a gente tem também uma declividade bem acentuada, né? Uma diferença de nível aí de 3,5 metros. Pontos que a gente tem aí que a gente pode observar da aula passada. Então, essas curvas de nível elas são equidistantes entre si de 0,25 em 0,25 metros. Então, 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 e assim por diante. Tá bom? Então, é assim que a gente faz em campo para determinar, né, para levantar aí as cotas do nosso terreno.